Muito bem. Vamos lá, estamos começando então o nosso quadro Reciclagem da Visão. Já quero cumprimentar aqui os nossos presbíteros. Um deles estava no encontro de Florianópolis. Estamos vendo aqui à nossa direita Márcio Santos de Joinville. Boa noite, Márcio. Uma boa noite aí, Nicolas, Sérgio, Luciano, Barbosa e toda a equipe técnica e todos aqueles que estão aí ao vivo. Né? Que o Senhor se derrame grandemente hoje e fale aos nossos corações. E desenterrou os talentos lá, Márcio? Em Floripa? De picareta, que nem o Sérgio, né? De picareta. Tá certo, já vamos falar um pouco aí, gente. Você pode ir comentando pelo YouTube e no nosso WhatsApp que tá na tela. Luciano Barbosa, de Albertina, Minas Gerais, primeira vez participando aqui com a gente. Luciano, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso aí, então, ô Luciano Barbosa, queremos conhecer aí um pouco de ti aí, das regiões aí que a gente aqui do Sul não conhece tanto, né? Você mora em Albertina? Eu moro em Espírito Santo, Pinhal, né? Mas fica a 13 quilômetros de Pinhal, é pertinho. Mas Pinhal é São Paulo e Albertina é Minas Gerais, é isso? Pinhal é São Paulo e Albertina é Minas Gerais. Como é que tá Legal. por aí, Quanto tempo Luciano? que a obra tá aí, Luciano? Faz quanto tempo que a obra tá aí? Já vai fazer... que eu conheci a obra já faz uns 7 anos. Né? E quanto tempo presbítero aí? Oi? Quanto tempo presbítero aí na cidade? Agora... vai fazer agora um mês, né? Um mês, né? Eu fui ungido, presbítero, né? De Albertina. Agora que a gente está começando o trabalho lá, né? Mas já vai fazer um mês, mais ou menos. E antes de descer o óleo sobre a cabeça aí, Luciano, você já vinha sentindo, né, que o Senhor ia dar mais um passo na tua vida aí, que Ele queria mais de ti? Como que foi os dias antes, assim, esse tempo antes de ser ungido? O Senhor já falava contigo sobre o presbitério, sobre a Albertina? Como que foi? Sim, a gente já sentia, né, no coração aí que Deus tinha, né, algo mais na vida, né, da gente, né? E isso veio se concretizar, né? E vontade de Deus aí, né? E a gente fica, né, assim, muito feliz, né? De poder estar servindo ao Senhor, né? Na obra aí, para a obra avançar, né? Mas eu sentia assim, irmão, né? A gente sentia, mas assim, não fiquei surpreso, né? No dia que eu fiquei sabendo, né? Porque a gente pensa que é outra pessoa, né? Sim. Sim. Né? A gente fica pensando, é outra pessoa, né? Não, né? Tem a maneira dele trabalhar, né? Então... é verdade. Então, mas... boa. Viu, tu sabe que o pessoal que assiste o Reciclagem da Visão pergunta, né? Nossa, como tem presbítero novo, né? E o pessoal pensa, às vezes, Sérgio, como é que o Sérgio fica sabendo aí que tem mais pessoas aí, né? Presbíteros, isso são os presbíteros locais que te comunicam, Sérgio? Como é que funciona? Geralmente, assim, aquelas regiões que eu não conheço o povo, quando eles me passam o nome, eu vou orar, né? E aí, segundo aquilo que Deus me coloca como direção, eles são chamados e são ungidos em breve, né? Geralmente essas informações espirituais, assim, das percepções locais do presbítero, é que vai vendo qual é o material humano espiritual que ele tem para fazer uma expansão na região. Então aí eu levo para oração. Muitos Deus confirma, outros não, mas Deus está dirigindo tudo. Interessante. Pois é, né? E a gente geralmente vê os presbíteros que surgem são os que se destacam com amor a Deus, a obra, né? A gente está até vendo um aí, que a gente está brincando aí, que comenta sempre. o Álvaro, eu sempre brincava, vai virar presbítero.
Porque a gente vê que tem uma unção diferente, a pessoa começa a querer fazer o vídeo demais, né? É verdade. E isso tá muito vinculado com o tema do final de semana, né? Porque todos esses presbíteros que são ungidos, eles têm um potencial, eles têm talento para fazer aquilo ali, né? Então cabe à liderança deles investir nessas pessoas, né? Investir nesses homens, investir nesse talento que Deus colocou dentro de cada um deles para desenvolver, né? Porque o talento só é desenvolvido na prática, né? Servindo ao Senhor na obra. E Márcio, como é que foi esse final de semana para ti? O que é que tu sentiu do Senhor assim? Bem, eu senti do Senhor é algo que eu já senti quando Deus me escolheu para essa obra, né? E isso não veio assim do acaso na minha vida, né? Eu, quando era mais novo, pequeno, eu imaginava vários talentos da minha vida. E muitos talentos que eu realizava na minha vida quando era pequeno, muitas vezes aquilo me ensoberbecia, eu achava que aquilo era o que eu sei fazer, o que eu ia fazer para a vida toda, mas quando eu sentia isso no meu coração, parece que alguma coisa vinha ali, puxava meu tapete, e aquilo que eu achava que eram os meus talentos, o que eu ia ser, caía tudo por terra, né? Mas uma coisa interessante é que tudo que eu fazia na minha vida desde pequeno, eu sentia lá no fundo do meu coração que era algo com Deus, né? Para te ver, meu pai era uma pessoa muito ruim, né? Então, ele batia bastante em mim, então tinha muitas coisas assim, mas eu nunca tinha medo do meu pai, eu tinha medo de Deus. Então, tudo que eu fazia de errado na minha vida, eu não conhecia Deus, mas tudo que eu fazia de errado na minha vida, eu sentia lá dentro de mim um constrangimento, eu sentia dentro de mim um arrependimento, e muitas vezes eu subia escadas grandes, subia pontes, eu ia para lugares vazios assim, e olhava para o céu e falava: Deus, eu acho que eu tenho alguma coisa contigo, e eu preciso descobrir quem tu é, eu quero saber se tu está em cima, se tu existe. Eu berrava, gritava. Eu ia às vezes dentro de uma igreja católica, eu não conhecia, chegava lá, a igreja vazia, eu ia de tarde, eu sentava em frente da imagem de Cristo e falava: mas Senhor, eu olhava para Cristo e falei: Cristo, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a realidade da minha vida? Por que eu tenho que sofrer tanto na mão do meu pai? Por que as coisas são tão difíceis? E aí eu lembro que eu escrevia pegava um papel, escrevia um monte de coisas assim, né? Que eu queria que Deus abrisse os olhos, me contasse, que eu tivesse entendimento, que eu tivesse sentido da vida, que eu fizesse alguma coisa. Eu dobrava aquele papelzinho, ia lá, botava no pé, debaixo do pé da imagem, né? E eu tinha muitas coisas, e eu passei uma vida muito difícil e era muito ruim, né? Eu era uma pessoa irada, né? Não vou dizer que eu não sou ainda, né? Mas E Márcio, quando que tu descobriu esse propósito, esses talentos? Quando que tu descobriu todas essas coisas? Quando eu entrei dentro da igreja de Senhor Jesus Cristo em Novo Hamburgo, que um pastor lá me chamou para fazer um cartão de visita, né? E aí eu cheguei assim, e eu olhei para aquele lugar assim, eu até pensei que era uma seita, eu nunca tinha visto aquele monte de coisa, né? E aí quando eu vi o irmão Sérgio saindo assim de cabelo branco, de cabelo preto e barba preta ainda, né? Eu pensei: pronto, é um homem bomba, isso daqui é uma coisa, né? E aí eu lembro assim que eu olhei pro Sérgio, olhei aquela pessoa assim enigmática, para mim era enigmática, né? E aí eu sentei do lado do que era lá em Novo Hamburgo, né? Não vou dizer o nome. E aí eu perguntei: mas o que é tudo isso? E quando ele começou a falar as coisas para mim da economia divina, eu entrei dentro do reino de Deus pela economia divina, né? E ele começou a explicar, parece que lá dentro de mim abrindo portas e portas e portas e portas, entrando luz. E eu tô aí 17 anos nisso por causa que Deus começou a revelar quem ele era para mim e qual era o meu propósito aqui, né? E hoje eu estou aqui. Nessa caminhada, Márcio, simples assim, como membro da igreja, tu sentia assim que Deus tinha um propósito um pouco maior de tu ser uma autoridade numa cidade, tu talvez viajar para um lugar longe da tua cidade,
para levar a palavra de Deus? Tu já vinha sentindo isso? Tu vi que esse dia ia chegar? Isso eu vou deixar pro Luciano explicar, tá? Ele sabe mais do que eu. Esse aí é a ovelha, aquela que chegava e dizia assim, quando é que eu vou ir? Por que que eu não fui ainda? Aquilo ali que o Sérgio estava falando ali, né? Que legal. Interessante, viu só? Pois Sentia então, tinha vontade, que é o mais importante, ter vontade. Boa. Tem um comentário aqui rapidinho. O Álvaro tem vontade, Nicolas. Tem vontade? Tô falando do Álvaro. O Sérgio tá orando aí sobre, né? Daqui a pouco cai alguma coisa aí, Álvaro. Comentário aqui do YouTube, José Henrique. Irmão Márcio, muito abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Aprendi muito com o irmão quando estava aqui em Chapecó. Vamos para os comentários. Vamos lá, então. Temos aqui nos comentários do YouTube participação do pessoal: Almiro Elesbão, a Roseli Fontoura, Emerson Obregon, Eliel Pinheiro, lá de Maceió. Também temos o pessoal de Xanxerê, Santa Catarina. A Daniela Alves de Oliveira, Deus abençoe ricamente cada irmão. Temos a Paula Costa, Jéssica Capelletti. Também temos aqui Pamela Cardoso, Graciela Nunes de Passo Fundo, Lídia Santos, Jonas Bittencourt e mais alguns irmãos e 2 comentários. Eu vou começar aqui com o Álvaro. Bruno me colocando no meio do fogo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Só temos que parar de enterrar os talentos que Deus nos deu. E aqui uma pergunta, eu já vou seguir em frente, então, com a pergunta da Karina Carvalho para o ministro. Tem uma pergunta sobre exatamente isso, do potencial. O ministério é o desenvolvimento dos dons e dos talentos que surge o ministério? Quando a gente desenvolve os dons e talentos, surge o ministério? Ou tem pessoas que não têm ministério? Como saber se uma pessoa tem ministério? Nem todas as pessoas, segundo a revelação bíblica, têm ministério. Porque, na verdade, o ministério é a soma da experiência, mais os dons exercitados, mais os talentos exercitados e o tempo, a experiência que a pessoa tem, assim, no reino. De repente, ela recebe um aperfeiçoamento para exercer um ministério. Outras vão desenvolver dons e talentos, mas não terão ministério. Isso é segundo os planos de Deus. Muito interessante. E dons e talentos, Sérgio, também tem diferença, né? Tem. Os talentos são recebidos quando ainda estamos no ventre materno. Mas são mais naturais ou também são espirituais? São mais naturais. Entendi. Os talentos, fazem parte do temperamento da pessoa. Sim. E eles ganham no ventre materno. Os dons espirituais aparecem quando a pessoa é regenerada, né? Ali ela ganha os dons espirituais porque está cadeado na habitação do Espírito. Esses dons serão transmitidos para o homem interior e, por conseguinte, também vão retransmitir para a alma e da alma para o benefício das pessoas lá fora. Todos os talentos e dons e ministério que pessoas tenham sempre é para glorificar a Deus. Nunca é para somente o consumo próprio da pessoa. Interessante. Luciano Moraes. Já vou entrar no assunto. Então vai lá. Vou chamar os presbíteros aí para conversa. Todas as mensagens dos micros, assim, né? Cada pessoa recebe de uma forma, né? Mas tem uma chavezinha aqui, né? A gente fica falando de desenterra o talento, usa o talento, né? Há muito conhecimento em volta desse assunto, desse tema, porque há muitos anos, né, a Editora Vento Sul hospeda assuntos. Então, quando toca nesse assunto, automaticamente o nosso cérebro, a nossa mente começa a despejar um monte de arquivo de conhecimento. Mas aqui tem um versículo aqui, né, que eu vou perguntar primeiramente para o Luciano, aí para o Tocai, depois para o Márcio também, né? O que se tocou isso em vocês, né? Que aqui diz assim, né? Versículo 27. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando viesse, receberia o que é meu com juros. Irmão Luciano, o que o irmão recebeu da parte do Senhor com isso aí? Amém. Então, irmão, essa palavra, né, dos talentos, né,
Vem ministrar, né, muita coisa, né, na vida da gente, né, irmão? Assim, por exemplo, assim, Albertina é uma cidade pequena, Sim. né? É uma cidade pequena e eu vendo essa passagem do Senhor, né? É uma cidade pequena, mas não é 5 talentos, né? Mas não sei se é 1, se é 2, né? Mas Deus quer agora multiplicar, né? Esses talentos, né? Eu desenvolvo esse talento, né? E desse 2 talentos que ele me deu, né? Amém. Eu entendi, né? Que venha a se multiplicar, né? É isso aí da gente, né? A gente o trabalhar para Deus, né? O fazer a obra de Deus, né? Para que esses talentos venham a se, né, dobrar, né? Para que quando o Senhor chegar, né? A gente ter multiplicado esses talentos aí que o Senhor nos deu, né? E essa é uma passagem muito, muito importante, né? Que Deus deixou, né, pra gente. Sim. Tem um comentário aqui da Graciela Nunes que ela diz assim, ó. É importante ressaltar que os presbíteros têm um papel muito importante em reconhecer o potencial e o talento de cada membro para trabalhar na obra. Eu queria perguntar para o Luciano Moraes, se nesses anos, assim, tu já viu que Deus te dava essa inspiração de perceber dons e talentos que às vezes os membros não tinham percebido ainda e poder investir naquilo, como que era para ti. Isso aí que eu acho que eu tinha que reformular um pouquinho a pergunta para os irmãos, né? Que me chamou a atenção em cima da pergunta que tu fez, que colocar o dinheiro na mão dos banqueiros, né? Lá no encontro, e depois eu compartilhei com o irmão também sobre às vezes... Um exemplo, às vezes eu tenho algo na minha vida que eu não... Sei lá se eu não tenho esse talento, não desenvolvi, mas eu vi no membro, né? Às vezes tu tem na congregação uma pessoa que é multitalentos. Tem pessoas que eles jogam... No Rio Grande tem o futebol, né? Joga nas 11 e ainda ataca no gol. Ele tem condição, né? Ele tem aquela expertise, como se diz, que foi Deus que deu. A pessoa sabe, né? Já convivi com irmãos, assim, com irmãs, assim, que eu via que tinha mais habilidade do que eu. Quer ver um exemplo? Uma vez eu cheguei eu sempre tive muito problema com a livraria, né? Sempre tive, assim, um entrave, assim, de cuidar da livraria, de administrar, né? Acho que nunca gostei. E eu me lembro que eu cheguei numa cidade uma vez e tinha uma livraria muito, muito equipada, muito boa, né? Mas na minha chegada, os irmãos estavam saindo, estavam indo para outro lugar. E tinha uma irmã na época lá, né? E essa irmã vinha de uma administração, vinha de um RH de uma empresa, né? E eu chamei ela para conversar, né? E eu acho que ela está nessa função até hoje. Eu me lembro, assim, aquilo foi um descanso, a primeira experiência que eu tive, assim, de descentralizar, né? De usar o talento do outro, de multiplicar aquilo que eu estava vendo, que a livraria tinha que funcionar, tinha que estar fluindo, mas eu não tinha aquela habilidade, não tinha aquele dom. E eu ia estar jogando nas 11 sem saber. E eu chamei aquela irmã e ela pegou de unha e dente e administrou muito bem, graças a Deus, né? Me deu um alívio. Então, os presbíteros, sim, eles têm que olhar, né? Isso me chamou a atenção no encontro, né? De saber colocar na mão de quem sabe. Eu não sei multiplicar, mas outros sabem multiplicar, né? O Sérgio compartilhou dos louvores ali. Poxa, eu recebo uma letra. Tá, mas eu não me dou muito bem nem melodia, nem harmonia, nem ritmo. Mas eu tenho um irmão do lado aqui que sabe tocar, que manja de música. Por que eu vou reter aquela letra para mim? Diz, não, irmão, vem cá, vamos aqui, me ajuda aqui, vamos desenvolver junto. Nós somos o corpo de Cristo, né? E esse versículo aqui me pegou nesse final de semana, assim, né? Me chamou a atenção, né? Vamos expandir para o Márcio aí. E aí, Márcio? Entra com nós na conversa aí. Bem, Mateus 28, 19. Os irmãos lê depois, né? Sim. E vou contar para os irmãos que Deus me deu esse dom assim e eu adoro, né? Formar líderes e desenvolver o dom de todos da igreja, né? Então, quando eu tô
lá no púlpito, os meus olhos é sempre para os dons, né? Então eu olho lá, depende de como vem o testemunho, como que ele está agindo, tudo assim, eu olho e Deus me toca, né? Eu vou lá na livraria, pego o livro e falo, irmão, Deus pediu para ler esse livro, tu vai lá e acerta com a Carla. Eu dou o livro para ele e vai lá e acerta para a Carla. Aí eu vejo que aquele livro desperta dentro deles esses dons, né? Que está ali às vezes oculto, mas não revelado. É que nem Jó, está ali só de ver, mas, né? Hoje, até a semana passada tinha uma irmã que estava com um monte de problema, era evangelista, uma sanguínea, estava com um monte de problema, mas ela estava lendo, ela teve o dano da amargura, ela estava lendo depressão. Eu falei, irmã, para de ler todos esses livros que tu tá. Tu vai lá para a TV Menorá, entra lá na semi-escola de evangelista e fica lá. Pensa que essa mulher mudou. Ela entendeu, agora eu estou entendendo tudo, agora está mudando tudo, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? Só que isso tem para o presbítero tem um problema, né? Que aconteceu comigo também. Então, como eu gosto de fazer muito isso, uma vez eu levei um irmão junto comigo num centro de recuperação, lá em Novo Hamburgo, onde a gente tinha lá um trabalho 2 vezes por semana. E quando deixei o irmãozinho na porta da casa dele, eu liguei o carro, quando eu saí, ele veio correndo, irmão, vem cá. Aí ele abriu o vidro, ele olhou para os meus olhos, assim, bem dentro dos meus olhos, e falou assim, ó, Deus mandou avisar para devolver aquilo que é dele. E aí eu saí com aquele carro andando assim, né? Daí eu falei assim, mas que o irmão quis falar com isso, né, Senhor? Quando eu terminei assim, veio a revelação para dentro de mim. Eu encostei o carro e comecei a chorar. Por quê? Porque eu estava tomando a glória daquilo que é Deus que faz através de mim. Então isso eu aprendi muito rápido. Que tudo que eu faço não sou eu fazendo. É o Senhor fazendo através de mim. E isso eu estou sempre me vigiando através disso, porque como nós somos carentes, nós também precisamos às vezes de uma glória, mas não a glória que é de Deus. Eu não posso tomar a glória de Deus, né? E então desenvolver os dons é isso, é o pastor chegar na cidade e olhar as ovelhas e distribuir os dons, né? Conforme Deus vai mostrando. Sim. Isso eu acho que é devolver os talentos. E... é isso que é. Boa, Márcio. Viu, Sérgio? Isso é que a gente está comentando agora de observar talentos em irmãos. Isso é uma sensibilidade do Espírito? Isso é um talento que Deus dá para uma pessoa? Como é que tu enxerga isso? Que, às vezes... Isso é um dom. Isso também é um dom. É um dom de discernimento espiritual. Sim. Né? E tem momentos da nossa vida que também a gente vai... descobrindo os dons e talentos que Deus nos deu através da obediência, e também não significa que a gente não vá ter que fazer outras funções, né? Às vezes a gente não se pega bem numa situação, mas ainda não há membros para nos auxiliar naquilo. Creio que os presbíteros passam muito por isso quando vão para uma cidade nova ou reabrir algum local, e naquele momento Deus, eu acho que capacita. Não sei se alguém tem uma experiência nesse sentido. Acho que todos aí devem ter. Que nem o Luciano tá falando. Eu acho que o Luciano Barbosa com certeza tem experiências assim, né, Luciano? E a Albertina. Agora aí no início da obra tem que fazer tudo, né? O presbítero tem que fazer todas as funções, limpar a igreja, arrumar isso, arrumar aquilo, né? Bater Como escanteio, é que é pra ter essa experiência assim? Então, irmã, aqui em Albertina ainda não tem igreja, né? Estamos aí nos grupos familiares ainda, né? Mas, assim, o trabalho é mais pro presbítero mesmo, né? Que tem que correr, fazer as coisas, né? Então, essa experiência aí, pra mim, tá sendo bem nova, né? Então, mas era mais da parte do presbítero mesmo, né? Sim. E preocupar com os grupos familiares, né? Em abrir mais, né, grupo familiar, estar correndo atrás das ovelhas aí, né, para que a obra do Senhor venha a crescer, né? Então isso fica na responsabilidade do presbítero, né? Pois é. Depois, né, vai encaminhando aí, né?
a colocando, né, as coisas no lugar, né? Pra gente poder estar seguindo aí. Caminhos. E tu vê assim, Luciano, que o importante realmente, como a gente vê nas mensagens, é consagrar primeiramente, né? Ter o prazer de obedecer a Deus, como a gente ouviu, né? Esse é o nosso propósito, né? Esse tem que ser o dom, né? De ter prazer de obedecer a Deus. E tu tem visto na tua vida, sim, tu tem tido prazer em ir, né? Em evangelizar, em gerar, em cuidar, em fazer um pouco de tudo, né? E tu tem visto, sim, que a tua preocupação tem que ser em estar consagrado, estar disponível pro uso de Deus. Irmão, essa questão da consagração, eu sempre vejo, né? Mensagem aí do ministério, né? A gente sempre recebe as mensagens, né? De consagrar, né? E se a gente não tiver consagrado, né, irmão? A gente não consegue, né? Tá fazendo as coisas para Deus, né? E isso é uma coisa muito importante, né? O consagrar, né? A gente tá ouvindo a voz de Deus, né? Para que Deus venha nos guiar, né? Nos direcionar o que Ele quer fazer, né? E essa parte da consagração, assim, para mim é um pouco difícil, irmão. Confesso para os irmãos que é bem difícil a parte da consagração, né? Porque assim, eu fico muito preocupado em estar fazendo, né? E às vezes a gente não acaba não consagrando, né? E aí acaba, às vezes, a coisa não dando, saindo do jeito que Deus quer, né? Verdade. Assim, então, no culto mundial, Luciano falou um pouquinho sobre Davi e Golias, né? Que a gente conhece bastante. Mas ali falou, né? Que um homem de fé, ele não pensa, ele não raciocina. Eu creio que Davi não pensou, não mediu, não raciocinou, não comparou forças, mas ele foi. E tu já se vê, assim, às vezes fazendo coisa aí, Jean Albertina, enfim, no teu dia a dia, que tu não pensou, mas que, Deus mandou, vou fazer. Sim, já teve essa experiência, irmão. Nossa, bastante. E é mais aqui em Pinhal, né? Mais Sim. aqui em Pinhal, né? Tá ajudando aqui o irmão também, né? Então, mas é legal. A gente, quando vê, você já tá lá, né? Tá fazendo, né? E é uma coisa assim de Deus mesmo, né? É uma coisa de Deus. Vou aproveitar o assunto ainda. Teve outra pergunta aqui para o ministro, que diz assim, ó, como provocar os dons e talentos? Devemos ir contra a nossa razão, geralmente? Arriscar naturalmente e espiritualmente? Para provocar o fluir das habilidades e dos valores que Deus colocou, primeiro Deus tem que dar a oportunidade. Dando a oportunidade, tem que decidir obedecer aquilo que conhecemos da parte de Deus. E aí então vai se estabelecer uma experiência que aumenta a fé e a esperança sempre, né? Esse é mais ou menos o roteiro de que Deus, como um produto de consagração, esses talentos, habilidades, tudo vão fluir, e isso vai redundar na glorificação do nosso Senhor, e obviamente a obra vai ser estabelecida, né? Porque ninguém cumpre o propósito sem fluir os dons e talentos ou os ministérios, né? Até teve uma frase no culto mundial que eu acho que exemplifica exatamente isso que o ministro está falando, né? Foi falado que José e Davi desenterraram todos os dons e talentos. Eu acho que se a gente olhar para a vida desses dois personagens, é exatamente a explicação que o ministro está dando, né? Mas veja bem quantos anos José sofreu para os talentos fluírem na vida dele. E como ele foi perseverante na fidelidade a Deus, mesmo naqueles momentos de aparente injustiça da parte de Deus. Muito sofrimento. Agora, quanto maior o propósito, maior vai ser a preparação do vaso, né? O sofrimento vai ser muito grande, as experiências vai ser muito fortes, né? Então, quando você vê uma pessoa assim sofrendo e você observa e ela não anda tão no pecado assim, mas está sofrendo muito, a gente tem que entender que aquela pessoa está sendo preparada para uma grande coisa pelo Senhor.
Eu me lembro que as pessoas das denominações, e o Luciano deve lembrar disso, eles olhavam para a minha vida de sofrimento e diziam assim: esse homem tem que ter muito pecado. Não sei se o Luciano... Todos os pastores denominações, irmãos de denominações na época e no Adonep, mas tu tá passando por tudo isso, tu é um cara muito pecador. E aí eu olhava, digo assim, eu confessava até o que eu não fazia, né? Até os pecados que eu não tinha cometido eu confessava. E na verdade agora eu entendo que Deus tinha um plano, um propósito de me usar numa posição que exigia um aperfeiçoamento maior, né? Então veja bem assim, se você olhar para José, é um homem de 5 talentos, né? É um homem que sabe padecer, sabe suportar, sabe se autorrenunciar, sabe se entregar, sabe não julga, né? Aceita as coisas contrárias à sua vontade e se rende para Deus. Não deixa de fazer as coisas para Deus mesmo nas piores situações da vida dele. E ministro, tem mais uma pergunta aqui que diz assim, como saber a diferença entre dons e frutos? Por exemplo, né, José teve a paciência, enfim, mas qual a diferença entre frutificar e ter dons? Porque também a palavra diz que os dons são dados sem arrependimento, e foi comentado que às vezes a pessoa, ela, enfim, expressa todos os dons e talentos, mas não há uma vida de consagração. Como diferenciar isso? Aí então vamos falar dos dons, né? E talentos são naturais também, Deus deu e vai. Então quando Deus flui para beneficiar a salvação de pessoas, cura de pessoas, milagres, maravilhas, edificação, seja lá o que for, quem flui é o Espírito Santo. O dom é do Espírito Santo, ele só empresta para nós. De Deus nós somos cooperadores, nada mais. Então se está fluindo alguma coisa assim divina através da nossa vida, aquilo é Deus fluindo. A pessoa não pode achar que é ela. O mérito dela é se humilhar para Deus exaltá-la, entende? Então se ela, quando Deus ela está sendo usada por Deus e ela sabe entregar essa glória para que é de Deus para Deus, aí então Deus vai elevar ela, entende? Vai exaltar ela, como diz em Tiago 4:10. Então nossa responsabilidade diante de um uso, quando tu percebe, identifica que Deus está te usando, a maior luta dessa pessoa não é fluir os dons e o fruto. A maior luta dela é saber se humilhar para Deus não parar de usá-la. E para chegar nessa humildade, nesse estágio de cooperador, então é necessário essa tribulação, como você vinha falando, porque precisa ou calejar as mãos ou engrossar a pele, como tem mensagens que falam sobre isso, sobre pele de bebê e crocodilo. Tem que engrossar nossa pele, Sérgio. Não é só engrossar a pele, a gente tem que saber que o ego precisa ser mortificado pela cruz de Cristo, entende? E só o sofrimento tira a força egocêntrica do homem. Sim. Só o sofrimento. É verdade. Tá certo, o papo tava muito bom, nem vimos o relógio aqui, né? 54. A gente vai ter que ir encerrando. Já agradeço o ministro. Vocês já viram que o Bruno tá sorrindo bastante hoje, ele foi em Biribá. Pois é, verdade. Ô Sérgio, e o que eu achei interessante foi que o Bruno tem uma ligação incrível com o Birubá, que até a ponte de Cachoeira fechou pra ele não voltar, cara. Eu até me assustei aquela hora. Falei, Bruno, volta de barco. Eu não sei se ele não orou pra acontecer isso. Que é isso, Sérgio? Não, imagina. Por mais que eu gostei de ir, eu não vi a hora de voltar. Amém. Meu lugar é em Cachoeira. Não conseguiu nem adiante. Gostando de Birubá, que fui só até lá. Cada vez que ele vai para Birubá, ele vem muito feliz. É verdade. Mas gosto de fazer errado, Sérgio. Te dizer aí que ele já tá com saudade, queria participar virtualmente. Falei, rapaz, vai lá, viaja. Fica tranquilo. Muito obrigado, Sérgio. Eu me despeço aqui em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela comunhão com todos aí, os presbíteros. Deus abençoe ricamente aí o trabalho de vocês. E que todos sejam abençoados aí do programa. E a audiência também. Tchau, tchau. Muito obrigado. Igualmente aí para você também, Sérgio.
Aos presbíteros, muito obrigado aí, Luciano Barbosa. Amém, irmão. Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer estar com os irmãos aí participando do programa. E que Deus possa estar derramando a graça aí na vida de cada um. Amém? Boa noite. Boa noite, Amém. Luciano. Igualmente. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, Márcio Santos. Opa, tá no mudo aí. Achamos que ele já tinha desligado aqui. Falei, cadê o Márcio? Tem que dar tchau. Amém? Márcio. Amém. Oi. Então tá, agradeço a todos aí, né, pela oportunidade, a Deus, né? Aconselho a todos já estarem com a mala pronta, porque Jesus vai buscar aqueles que o esperam. Amém? E outra coisa, quem quiser agradar o Luciano, dá para ele um pacote de goiaba, tá? É mesmo? Depois ele conta a história para vocês. Certo. Então tá, a gente vai. Acho que na quinta-feira o Obrigada, Luciano participa de Márcio. novo, ele conta pra nós. E valeu, Márcio.